Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme O Bom Patrão, do escritor e realizador espanhol Fernando León de Aranoa. Este filme é de 2021. O filme está classificado como comédia e tem como cenário principal uma fábrica de balanças, mas começa de outra forma. Começa com três rapazes num jardim a ouvir música, rapazes assim dos seus 20 e picos talvez. Eles são árabes, percebemos que não são espanhóis, estão a falar uns com os outros em árabe. E de repente começam-se a aproximar dois grupos de outros rapazes espanhóis que de repente começam a correr contra eles e os atacam. Um destes rapazes é apanhado pela polícia, que apareceu, não se sabe bem de onde, e é preso. Portanto, começa de uma forma esquisita para uma comédia. Começa com uma cena muito dramática e muito violenta. E eu estranhei. Eu fui ver este filme com a minha mãe e estranhei assim um bocado. A cena seguinte é numa fábrica. Na tal fábrica de balanças que pertence a Julio Blanco. Portanto, ele é interpretado pelo ator Javier Bardem, assim, com um penteado. Assim, eu acho que deve ser para parecer mais velho, porque ele é assim, um homem muito bem parecido e ele ali está com um ar assim mais betinho, é assim a coisa que me ocorre, honestamente. Mas pronto, tem assim o cabelo muito volumoso e muito para trás, assim uma coisa. Está num cimo lá dentro da fábrica, num nível superior, a falar para os seus empregados que estão lá em baixo, a dizer que eles são como filhos dele, assim como uma conversa. Eu e a minha mulher não temos filhos, mas vocês são como se fossem os nossos filhos, que é logo uma conversa assim muito constrangedora, que a mim deixa-me logo... está muito a par daquele, vocês têm que vestir a camisola. Eu fico logo muito desconfortável, de género. Eu sou só funcionária, amigo, tem calma, não é? Eles estão todos ali reunidos porque foram nomeados para um prémio que eu agora não tenho a certeza se era tipo o prémio da melhor fábrica de balanças ou da melhor fábrica ou do melhor negócio. É um prémio qualquer. Então eles sabem que vão ser visitados ou naquela semana ou na semana seguinte, assim de surpresa. É importante que esteja tudo ok, que esteja tudo harmonioso e que estejam todos bem, portanto há essa pressão em cima e o filme é um bocado esse crescendo até à visita à fábrica e será que receberam o prémio ou não. Portanto o filme tem essa narrativazinha ali, essa linha contínua. E aliás, o filme até nos é apresentado em dias, portanto começa num domingo, depois passa para segunda, depois terça e por aí adiante, até à visita e até ao resultado, pronto. Mas há muita coisa obviamente que vai acontecendo aqui, não é? Logo nesta cena há um homem que aparece muito chateado com dois miúdos pequeninos que foi despedido, acabou de ser despedido e está revoltado e porque tem uma hipoteca e como é que eu vou pagar a hipoteca e eu vou perder a guarda dos meus filhos e etc, etc. E eu logo aí pensei, então mas o outro gajo não acabou de dizer que isto é como se fosse a família dele e não sabe que ao despedir este homem que ele fica sem nada e que está numa situação muito frágil e muito complicada e... Mas o que é que ele fez? Ele fez alguma coisa grave? O que é que aconteceu? Enfim. Mas eu, sinceramente, estas conversas de patrões e empregados, eu acho que o sistema está mais feito para proteger os patrões do que para proteger os empregados, não é? Depois percebemos também que estão lá três estagiárias que acabaram o seu estágio, assim umas raparigas jovens, bonitas, e que pelo menos uma delas ficou apaixonada pelo patrão, porque ele depois vai-lhe pôr o pin de género, uma espécie de prémio de despedida, uma coisa assim, e ela tem assim uma saída dramática e diz amo-te, mas assim baixinho, portanto, quando vai lá receber o alfinete e ele está-lhe a dizer tem calma, tem calma. Então começamos a perceber um bocadinho o espírito deste homem, não é? Acontecem outras coisas, obviamente, pronto, ele vai para casa, tem uma mulher que sinceramente me parece super interessante, parece-me ser assim inteligente, bonita, mas é óbvio que ele quer mais, não é? Pronto. E depois percebemos quando entram as três novas estagiárias, ele engraça lá com uma delas e pronto, e que deve ser um sistema, quer dizer, eu percebi que isto deve ser um sistema que se repete, pronto. Agora, devo dizer que pelo menos no caso desta nova estagiária que entrou, ela também estava bastante interessada, portanto não foi uma coisa dele a estar a perseguir. Eu acho que não vou entrar por aí, não vou falar muito sobre essa estagiária que se chama Liliana, porque eu acho que depois a revelação que vem mais à frente é muito engraçada. Portanto, o filme tem de facto alturas em que é muito cómico e é muito engraçado, mas também tem cenas muito dramáticas. E tem sempre também presente aquela aura um bocado opressora de um trabalho em que tu não tens... aliás, eu li uma entrevista que o realizador e que escreveu e argumentista deste filme deu... É que jornal, não é? Agora deixa-me ver se diz aqui. Ao Cinemax.
ao Tiago Alves, do Cinemax, pronto. Ele fala aqui de muitas coisas que eu achei super, super interessantes e que aparecem no filme, que é mesmo este lado paternalista do patrão se querer meter também na vida pessoal dos seus funcionários, de forma a não prejudicarem a empresa dele. Como não há barreiras, não há fronteiras, não é? Também de, por exemplo, esse tal funcionário que foi despedido, depois vai-se plantar num terreno à frente da fábrica a protestar, com cartazes enormes, com um megafone a fazer barulho, ou seja, se lá aparecesse o tal comitê de avaliação, não é? Que vai dar o prémio, não iam ficar muito bem vistos, não é? A fábrica não ia ficar nada bem vista. E ele faz de tudo para o tirar dali, e coisas bastante reprováveis. O segurança, para mim, o segurança da fábrica é uma das minhas personagens favoritas, porque ele é assim, parece uma pessoa assim sensível, assim, uma espécie de um poeta, e depois é engraçado porque escolheram um ator grande, alto e forte, mas ele parece assim uma alma bastante sensível, às vezes vai ter com o manifestante tomar um cafezinho, porque ele tem uma máquina de café muito boa, e eles conheciam-se, não é? Foram colegas, vamos lá. E o patrão não diz que não pode, era só o que mais faltava, e que se o voltava a ver com ele que era despedido. Ou seja, há aqui uma interferência também na vida pessoal destes funcionários. Outra coisa de que o realizador fala, eu ainda não tinha pensado nisso, mas de facto isso observa-se neste filme. Depois de ler a entrevista percebi que, ok, sim, isto realmente verifica-se, eu nem tinha pensado nisso, que é a falta de solidariedade entre os funcionários da fábrica. Portanto, não há nenhum funcionário que se vá colocar do lado do que foi despedido, que vá dizer, opa, se calhar, mas não o pode integrar, não podemos integrar noutro sítio desta fábrica a fazer outro tipo de trabalho, ou com menos horas, mas pelo menos não sai completamente, ou... não é? E depois há também ali umas rivalidades entre outras personagens e outros funcionários da fábrica, e há muito pouca... A dada altura estão a fazer uns queixinhos uns dos outros, sabem? E depois é interessante porque um amigo meu há pouquíssimo tempo teve um problema deste tipo no trabalho, em que não só o patrão era uma figura muito autoritária, mas mal educada, autoritária e mal educada mesmo. Havia ali uns complexos de inferioridade, por meu amigo ser formado e o patrão ser formado noutra área que não tinha nada a ver com o serviço que eles estavam a prestar. Portanto, devia-se sentir diminuído nisso, de alguma forma, não sei, mas nada explicava aquele tratamento. Portanto, foi isso que eu imaginei, não sei se é a realidade. Mas depois também, ele sentia que não tinha a solidariedade dos seus colegas, que pelo contrário, parece-me que acharam que, epá, o melhor é eu afastar-me dele para não ser também prejudicado. E não percebem que no dia seguinte são eles os prejudicados. Porque isto, eu trabalho como freelancer há algum tempo, mas já trabalhei em lojas, sobretudo em lojas, nesse contexto, muito diferentes, e realmente cria-se uma espécie de microcosmos em que tu sentes que não há mais nada para fora disso, e às vezes nem te apercebes bem das coisas e que as coisas estão a acontecer, e só depois é que percebes o que é que se passou, e nem sempre também há muita solidariedade. Eu considero que, de uma maneira geral, tive sorte. Sim, ou seja, tive uma vez uma colega que não se dava com ninguém. Ou seja, as colegas más que eu tive em equipas era tipo uma que sim, causa problemas e pode ser um bocado tóxico, mas era uma pessoa que não se dava com ninguém. Portanto, não era uma coisa pessoal comigo ou com outra pessoa. E mesmo se tive patrões que não foram tão corretos, tive colegas sempre com quem me senti mais apoiada. Portanto, mas eu acho que isso também se explica porque nunca tive em serviços muito competitivos. Nem que tive em situações, as lojas em que eu tive, nós estávamos todos a trabalhar para um bolo, nem sequer havia aqueles prémios pessoais que existem em algumas lojas e que depois criam estas decisões e criam esta competitividade. E eu não sei se eles fazem estas regras para que isso aconteça também, para que os funcionários não se unam, não é? De alguma maneira, não sei, mas imagino que sim. Se bem que na minha experiência e por comparação também com outras lojas, porque nós depois falávamos umas com as outras, e eu falo no feminino porque éramos sobretudo raparigas, eu acho que as lojas em que eu estive, em que havia um objetivo comum, nós trabalhávamos melhor umas com as outras e o resultado final para a loja era melhor também. E não havia tanto conflito. Então o correr, o dia-a-dia, ir ao stock, essas coisas, essa logística toda que é necessária fazer durante o dia, isso tudo corria muito melhor.
não havia tantas discussões, não havia tanto, o ambiente não era tão tenso, atendíamos os clientes mais satisfeitas. Portanto, eu acho que isso depois extravasa nem sequer acho que seja muito eficaz. É eficaz para os patrões controlarem os funcionários. Não acho que seja eficaz em termos de resultado do negócio. Que eu diria que é um bocado o objetivo de quem tem negócios, não é? Diria eu. Mas pronto, estou-me a desviar imenso, desculpem. Este Julio Blanco em particular é isso. Ele mascara-se com aquela aura, não é, paternalista de eu quero que os meus funcionários estejam todos bem, mas no fundo não, ele quer é que a empresa funcione. Pronto, e a dada altura tem lá um funcionário, que é o Miralles, que ele diz que é um grande amigo, eles já se conhecem desde pequenos e tal e tal. E ele até fala, a dada altura, está a contar umas histórias dos dois e eu penso, então eles eram amigos mesmo, tipo, estavam em pé de igualdade, é isso? E depois percebemos mais à frente que não, que a forma como o Julio Blanco se lembra das histórias é muito diferente da forma como o Miralles se lembra das histórias da infância. Portanto, o Miralles era uma espécie já de subalterno na infância. O Miralles está com muitos problemas pessoais, teve um caso com uma das secretárias lá da empresa, enfim, também estúpido, não é? A mulher descobriu, a mulher também, não está para o aturar, ficou muito magoada com isso. Ele não está a fazer o trabalho dele como deve ser, está muito aéreo na fábrica, tem feito uma data de disparados, portanto ele é responsável pela parte da produção, portanto manda vir componentes para as balanças e já se enganou uma série de vezes. E o Blanco, com aquela conversa, eu ajudo-te, não sei o quê, olha, então para te distrair vou-te levar às meninas. E vão tipo a um clube de meninas. E eu achei, porque primeiro eu pensava que mas eles são amigos, pronto, para além de terem esta relação de trabalho muito desigual, não é? Mas são amigos. Só depois percebi, não, eles não são bem amigos. Isto é de facto uma relação muito desigual de patrão-empregado e o empregado. O Miralles não quer ir a este clube, não quer estar com outras mulheres, porque também já fez disparates, não é? Mas não quer estar com outras mulheres, está arrependido de ter feito asneiras, mas sente-se um bocado obrigado a acompanhar o patrão e mesmo o Blanco faz essa chantagem, um bocadinho. Não sei se é num jantar que eles têm. Portanto, há ali uma pressão, percebem? Que parece que é assim muito ligeira e muito cordial, mas está lá. Está lá, então é assim um bocado impressionante. Por isso é que, sim, este filme tem partes muito engraçadas, mas eu não diria que é assim uma comédia, tem partes bastante dramáticas e partes bastante tensas no filme. Há uma cena que eu adorei, que é quando uma das personagens lhe dá uma chapada, que é a mulher do Miralles. Porque depois ele não contentando dizer ao Miralles o que é que há de fazer, decidir falar com a mulher dele, que acho que é a Aurora, se não me engano, vai ter com ela ao trabalho dela, ela trabalha noutro sítio, num supermercado, e ele vai ter lá com ela e começa a mandar bitites. Mas tu devias isto, não devias, nananã. E ela passa-se e dá-lhe uma chapada, muito bem. Olha, eu nem me consegui controlar, estava no cinema e disse, toma. Quer dizer, fogo já agora, mas tens alguma coisa a ver com isto? Era só mais faltava, que foi a reação que qualquer pessoa normal faria se não tivesse subordinado e não tivesse medo de perder o emprego, não é? Pronto. E depois há outras coisas que também são um bocado enervantes, que é ele, naquela coisa de querer tirar aquele ex-funcionário que se está a manifestar em frente à fábrica, faz de tudo um pouco e contacta todas aquelas pessoas que têm algum poder naquela cidade. Eu agora não me lembro onde é que eles estão. É em Espanha, mas eu não me lembro onde é que eles estão. Ele tenta contactar, sei lá, o jornalista não sei de onde, ou o jornal, porque viu lá um jornalista a rondar e contactou o jornal a dizer, vê lá se tiras o teu jornalista daqui. O presidente da Câmara também, então, mas de quem é o terreno? Porque o terreno aparentemente não era de ninguém, então o manifestante não podia ser expulso de lá. Então percebe-se que é uma pessoa que tem muitos contactos, é uma pessoa, enfim, é uma personalidade importante na cidade, não é? Tem o seu poder. Tenta de tudo um pouco para conseguir os seus intentos. E aquela tal Liliana, essa tal estagiária com quem ele se envolve também, eventualmente, é uma parte da história que eu acho que tem tanto de engraçado, mas também de tenso e de dramático, e que mostra esse lado dele oportunista e completamente egocêntrico, mas ela entrou um bocado naquilo sabendo bem o que é que estava a fazer, por um lado, portanto não é uma vítima, mas por outro lado ele também teve o que merece. Mas eu não quero dizer mais, porque é para não vos estragar se decidirem ver o filme se ainda não viram. Pronto, acho que vale a pena ver, claro. Eu gostei muito do filme.
E outra coisa que eu também queria dizer, que é uma cena que eu achei imensa piada, porque eles estão em casa com uns amigos, é um casal também mais velho, e a dada altura o homem do outro casal começa a dizer de género, porque estes miúdos não sabem o que custa, o que é que custam as coisas, têm que saber o que é que custa, e vira-se a mulher do Julio Blanco, ai, como é que ela se chama? Acho que é a dela, desculpem, estou a ver aqui os personagens, é a dela. Vira-se ela assim, porque o Blanco concordou com ele, sim, nós não tivemos nada de mão beijada, isto custa muito, dá muito trabalho. E a dela vira-se e diz, dá muito trabalho, tu recebeste a fábrica por herança, deu-te muito trabalho assinar lá o documento no cartório. E eu fartei-me de rir, porque eles ali... E depois a mulher do outro disse, tu também, quer dizer, tu recebeste de herança. Então foi um momento muito engraçado e que eu acho que este filme, no fundo, acaba por ser um bocadinho uma sátira, não é? Acaba por ser, é muito engraçado, tem estas partes muito engraçadas, não é? E tu te estás a rir desta gente muito rica que acha que é especial e que chegou lá pelo seu mérito e não, foi porque recebeu a herança, sim. Ninguém lhes tira as aptidões para tratarem do negócio e fazerem o negócio avançar. A forma como o fazem, eu acho que não é necessário fazer desta maneira, mas eu já tive alguns patrões e eu às vezes acho que existe uma forma das pessoas acharem que têm de ser patrões que não é nem sequer muito eficaz para a empresa. É o meu ponto de vista, mas depois, por outro lado, percebo que alguns também são mais agressivos, e também porque vão estar sempre a trocar de funcionários para eles não ficarem efetivos e então estão sempre a rodar. Eu acho que isso nem sequer é muito... Eu acho que isso não é muito bom para uma empresa, para empresa nenhuma, assim a longo prazo. Tu não queres que o teu funcionário conheça bem os cantos à casa, saiba a quem recorrer, saiba como funcionário. Isso leva tempo, isso leva para aí uns 2, 3 anos até tu perceberes bem a logística, 3, 4, se calhar 3, 4 não, mas eu nos sítios onde estive, lá está, também nunca estive muito tempo, o máximo que eu estive foi num sítio quase 3 anos e eu já me movimentava super bem, já sabia como é que tinha que dizer as coisas aos fornecedores e tinha um contacto mais fácil com eles e à vontade, sabia resolver problemas e isso é uma coisa que demora tempo. Mas assim a empresa fica mais autónoma, o patrão não tem que estar tanto em cima, o funcionário trata mais das coisas, enfim. Outra reflexão, estas reflexões de trabalho são muito sobre o trabalho são muito interessantes. Mas, ou não, pronto. E com isto perdi-me. Não sei o que é que eu estava a falar. Bolas. É isto, falar sozinha é muito difícil eu manter uma linha de pensamento e depois também não tirei apontamentos e olha, está tudo tramado. Não sei o que é que eu ia dizer, pronto. Estava a dizer que isto é uma sátira, tem a sua piada sim, porque é sempre muito engraçado ver pessoas muito ricas e que se acham muito poderosas um bocado atrapalhadas. E eu acho que é um bocadinho a gozar com essas pessoas, mas também senti que o filme tinha uma mensagem de mas as coisas são assim. Mas esta gente de alguma forma ganha sempre. E então, ao mesmo tempo, é isso. Eu não saí de lá do género ai que comédia tão engraçada, mas estou tão feliz, estou tão... Não. Eu saí de lá um bocadinho chateadinha. Um bocadinho chateadinha. Ouçam, eu acho que vale a pena ver o filme, acho que está bem escrito, é muito dinâmico, tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas de uma forma completamente encaixada, completamente justificada, não é assim só coisas a acontecer por nada, por tudo e mais alguma coisa, não. É claro que os atores são muito bons, o Javier Bardem vai muito bem neste papel do Julio Blanco. E acho que é isso, acho que não tenho assim mais nada a dizer. Espero que tenham a oportunidade de ver o filme e até à próxima. Tchau, tchau.